de nós. Para quê? E a igreja em si, ela tem se esforçado na presença de Deus, para que você, para que eu, que nós lembrássemos de Jesus, não uma vez por ano, não uma vez por mês, não uma vez por semana, mas uma vez por dia. Ufa! É possível lembrar de Jesus uma vez por dia? Sim ou não? Não importa o trabalho, não importa ali o que está acontecendo na sua família, se você está estudando para a prova, se você está ajudando a sua filha a estudar para a prova, se o pai vem, o pai é craque em matemática, vai ajudar a filha. Então não importa o que está acontecendo ali, o importante é nós nos esforçarmos. Dá trabalho? Lembrar de Jesus uma vez por dia. Três vezes. Pelo menos antes das refeições. Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Essa oração que você faz rápida, sem sentido. Não é isso? Então, olha que interessante. Eu gostaria muito de pensar com você, refletir com você. E naquela noite, aqui na terra, aqui no mundo, foi uma noite diferente. O céu se moveu. E você vê a manifestação divina através de anjos, através de profecias que foram lidas aqui. E que Deus está no controle do mundo, da história. E nós gostaríamos muito que você participasse da nossa igreja, nas escolas bíblicas, nos encontros. Por quê? Porque é o nosso objetivo isso. Fazer você lembrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós com o objetivo. E eu gostaria de meditar com você 7 versículos. 7. É uma história onde uma família estava perdendo a oportunidade de conhecer Jesus. E eu quero pensar com você. Lá em Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o evangelista Lucas, o estudioso Lucas, no capítulo 7, dos versículos 11 ao 16, quero agradecer o pessoal de marketing, diz o seguinte, deixa aberto aí, vai rabiscando. E aconteceu que, no dia seguinte, ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Está comigo aqui? Se você esqueceu a Bíblia aí, você está conectando, lê aqui. Isso aqui é a minha Bíblia projetada para você, tá bom? Ok. E aí, olha só, no dia seguinte, ele foi a uma cidade, Jesus foi lá. E eu queria pensar com você já, através dos textos, para a gente ganhar tempo e para ser mais objetivo. Por quê? E aconteceu no dia seguinte. E eu quero te dizer uma coisa para você. A partir dessa noite, o seu dia não vai ser mais o mesmo. Não deve ser mais o mesmo. E eu sei que vai ser difícil você mudar a sua rotina para tentar lembrar de Jesus uma vez por dia, 3 vezes ao dia. Por quê? Porque Jesus quer fazer acontecer no nosso amanhã. É amanhã. Hoje está sendo uma noite diferente para você e tem que ser. E no dia seguinte vai ser diferente. E no outro dia seguinte vai ser diferente. E no outro dia seguinte vai ser diferente. Porque nós precisamos nos disciplinar a tentar lembrar de Jesus uma vez ao dia. Que desafio, hein? Porque se nós bobearmos os nossos afazeres diários, você viu que a família vai para lá, compra para cá, tem reunião na empresa, vai lá comprar coisa para a família, aí perdeu a asa. A Yasmin pegou a asa da menina ali, eu vi. Então, é muito difícil, mas não é impossível. E é importante você entender isso, que Jesus quer mudar, fazer a parte, quer fazer acontecer no nosso amanhã, tá bom? Outra coisa, Jesus ele foi a uma cidade chamada... E por quê? Quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, ele quer transformar os lugares onde você está. Tem que ser Natal lá. Quando você entra na empresa, tem que mudar o assunto. Quando você entra na escola, as pessoas não vão ficar falando palavrão, não vão mudar as piadas. Por quê? Porque Jesus em você
quer transformar aquele lugar. E Jesus vai lá na cidade de Naim, porque ele vai se manifestar lá, e aquela cidade nunca mais vai ser a mesma. Jesus vai transformar o lugar onde você está. Através de você. Porque no Evangelho de João, que nós já estudamos, a gente lê, decora, mas passa batido, o Espírito Santo, ele habitaria em mim. E nós temos nós temos muita dificuldade de entender como que o Espírito Santo vai habitar dentro de mim. Se eu estou pensando em muitas outras coisas e eu não dou espaço para Jesus. Mas Jesus vai ser, quando é Natal na sua vida, Ele vai transformar os lugares que você está, que você frequenta, que você habita. Uma outra coisa, olha que lindo, e aí, Marquinho, e com Ele iam muitos dos seus, lê comigo, dos seus, e uma grande, preste muita atenção, quando é Natal na sua vida e for realmente uma noite diferente, deixa aqui, Jesus quer repensar com quem nós andamos. As nossas amizades. Observe que Jesus está indo transformar lugares. E quem Ele leva? A igreja. Você, os discípulos. Você que quer servir a Jesus. Você que quer seguir o seu mestre. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Então Ele vai com você. Ele vai te ensinando. Mas Ele vai na frente. Ele nunca vai deixar você sozinho. Por quê? Porque houve Natal na sua vida. Houve uma noite diferente. E vai a multidão também. E vai, não importa, deixa aí. Você sabe que a gente não pensa muito nisso? Quando Lázaro ressuscitou, que foi dito aqui no início, na abertura do culto, havia um culto semanal na casa dele, ou diário. E a Bíblia está dizendo, se você ir lá no Evangelho de João capítulo 11, lá, vai dizer o seguinte, que as pessoas iam no início para ver o Lázaro. Eu quero ver quem Jesus ressuscitou. Eu quero ver quem ele trouxe da morte. Eu quero ver. Mas a Bíblia também diz que depois as pessoas iam para ouvir Jesus. Jesus, ele usa as circunstâncias. Ele usa a sua vida para abençoar alguém. As pessoas vão ver, em princípio, quando você convida alguém para vir à igreja, elas vão através do seu testemunho. Você está com moral para convidar as pessoas. Porque você sabe, o dia que eu pensar que eu não preciso mais de Jesus, que eu não sou pobre de espírito, acabou, eu deixo de existir. Eu preciso entender isso, que é ser pobre de espírito, é ser alguém necessitado de Jesus todos os dias. Parece feio, né? Você é pobre de espírito, eu sou mesmo. Mas não se preocupe. Mas eu vou perder os meus amigos. Fique tranquilo. Jesus está selecionando para você um timaço que vai lá fazer estremecer os lugares onde você vai. Não fique preocupado com as amizades que você vai perder. Jesus já sabe quem é bom estar ao seu lado. Vocês entenderam? Por quê? Porque foi uma noite diferente. Você entendeu o Natal. E Jesus está indo lá modificar os lugares. Outra coisa. Versículo 2. Versículo 12. E quando chegou onde? Perto da porta da cidade. Olha que lindo. Eis que levavam um defunto. Desculpe falar sobre isso nessa noite. É que aquela família estava perdendo a chance de conhecer Jesus Cristo. E Jesus não vai deixar escapar a sua família hoje, não. Ele não vai deixar chegar ao extremo isso. Estava chegando perto da cidade, e eis que levavam um filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão Nós falamos do nascimento hoje de alguém que veio para mudar o mundo. E nós não podemos deixar essa vida sem conhecer aquele que veio mudar o mundo através da sua vida e através da minha vida. E Jesus tem uma boa notícia para você que Deus trouxe nessa noite. Quando ele chegou perto da cidade, da porta da cidade, eis que levavam eu quero que você tome muito cuidado. A multidão está levando o que a mulher tinha. Ela só tinha aquele filho. Perdeu o marido. E estava perdendo o filho. Mas a boa notícia
é que Jesus conhece o seu coração. Ele conhece o coração de uma mãe, um coração sincero. E eu quero que você entenda uma coisa, sabe? Aquele filho único daquela mãe, que era viúva, e ele está sendo levado por uma grande multidão. Isso é importante você entender. Por quê? Porque o mundo, quando eu falo mundo, pessoal, é o sistema que faz com que as pessoas se movimentem para lá, para cá. As pessoas são levadas a ser o que elas têm. Então eu tenho que ter aquilo para eu ser. Eu tenho que ter aquilo para que o grupo me aceite. Eu tenho que fazer aquilo, porque se eu não fizer aquilo que a sociedade está impondo, eu vou passar despercebido. E Jesus veio nessa noite fazer você parar e pensar diferente. Porque a multidão que está na sua cabeça, com essas modas, com esses modismos, com essas ideias, pode estar levando você à morte sem conhecer Jesus Cristo. E Jesus não quer que isso aconteça na sua vida. Vocês estão entendendo? O mundo quer destruir os nossos lares. Então nós temos que tomar cuidado. Quando eu falo nós também, agora eu vou falar de pai, mãe, filho. Cada um tem que fazer a sua parte. Tudo bem que você está crescendo agora, tem os seus desejos, suas vontades, mas honre ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os seus dias aqui na terra que Deus te deu. O seu pai quer o melhor para você. Talvez você não entenda isso, porque é muito mais fácil eu, com quase 60, entender você que tem 14, 15, do que você com 14, 15 entender quem tem 60. Mas você tem que entender isso, que nós, adultos, que servimos a Deus, queremos o melhor para você. E o mundo, essas ideias, pode estar levando você à morte, sem conhecer o verdadeiro Natal. Estão entendendo? Bom, vamos embora. E Jesus, quem ele viu? E vendo-a quem? A mãe. O Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: ei, Jesus está olhando para você agora, para o seu coração. Mas ele está olhando diferente. Ele não está olhando julgando, te condenando. Ele está olhando para você com íntima compaixão. Ele está tomando as suas dores para ele. E quando ele faz isto, e quando ele coloca a mão, então, mãe, pai, não desista dos seus filhos. Mas eu não sei o que fazer. Jesus sabe. Está nas mãos dele. Ele vai transformar a vida do meu filho. Ele vai transformar a vida do seu filho. Por quê? Porque nós estamos tendo um encontro com ele. E ele está olhando o coração da mãe, o coração verdadeiro do pai, que vai e intercede pelo filho. Não vou esperar acontecer o pior na minha casa, para que eu entregar a minha vida, a vida do meu filho no altar. Porque Jesus está a caminho. Está sendo Natal na minha vida, está sendo uma noite diferente hoje para mim. E eu vou lutar para que todos os dias da minha vida seja Natal. Eu vou lembrar de Jesus. Eu vou lembrar do nascimento. Eu vou lembrar do propósito dele. E ele está me mostrando o propósito dele na minha vida. Transformar a minha vida. Transformar o mundo através da minha vida. Assim ele quer para mim, ele quer para você. E aí, quando ele olha para um coração sincero, quando ele olha para um coração reto, um coração que está no altar dele, ele não aguenta. Ele fala, é essa mãe que eu quero, é essa aqui, é esse pai, é esse líder. Olha o projeto que está no coração dele, nasceu no meu antes, eu só comuniquei para ele. E Jesus chega perto, e chegando-se, tocou a esquife. Imagine, as pessoas levando o caixão. Jesus vem e ele toca. E os que levaram pararam. Ele disse, para quem ele disse? O jovem. Ei, jovem. Para quem ele disse? Jovem. Mas o jovem estava morto. Você está morto?
Jesus, para mudar o mundo, Ele é capaz de falar até com alguém que você não dá mais, esse não tem mais jeito. Agora essa filha não tem mais jeito. Olha onde ela está enroscada, olha, ela está no fundo do poço. É bom ela estar lá. Só pode olhar para cima agora. Não tem mais. Não desista. Você vai ver o que Jesus é capaz de fazer na vida da tua filha, do teu filho. Ele vai falar assim: ó jovem, levanta-te. E o que aconteceu? E o que fora defunto, sentou-se e começou a... Observe que é o seguinte, quando ele chega perto, ele vai tocar. E o toque de Jesus na sua vida agora, ele cessa o movimento da morte. Tudo que você estava fazendo, que estava te afastando de Deus, tudo que você estava vivendo, que estava te afastando do verdadeiro Natal, cai por terra. Quando Jesus chega na sua vida, Ele toca a sua vida, ela se transforma, porque é Natal. É o nascimento dele no seu coração, no poder do Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer, ó, Jesus vai falar: levanta-te. E o jovem começou a... Eu quero dizer o seguinte para você, que a voz de Jesus, viu jovens, adultos, a voz de Jesus direciona. Ele pede: ei, não aceita isso não. Pode levantar, sai desse conformismo, sai desse comodismo, não aceite as ideias do mundo, procure transformar pela renovação da sua mente, para que você experimente qual é a boa, verdadeira e agradável vontade de Deus. Você precisa ouvir quem? Jesus. É claro que antes, aqui na terra, você tem que honrar o pai e mãe e ouvir os conselhos do seu pai e sua mãe. Mas espiritualmente falando, se você ouvir Jesus antes de ouvir seu pai e sua mãe, você vai ouvir outras coisas do seu pai e sua mãe. Você vai ganhar vários presentes, porque o pai é bobo, o pai gosta, e mãe gosta de dar presente para o filho, como recompensa, não é verdade? Tudo que eles querem, a gente dá para eles, dentro do possível, não é verdade? Por quê? Porque ele está fazendo as coisas corretas, porque ele está ouvindo Jesus Cristo. Ouça a voz de Jesus, jovem. A sua vida vai mudar. Bom, e o que ele faz? O jovem começa a falar, e ele faz o quê? Entrega para quem? Para a mãe. Mãe, não desista do seu filho, tá bom? Não desista dos seus sonhos. Olhe para o seu filho com fé, pensando nele, renovado, transformado. Para que o seu filho pense todos os dias. Hoje eu tenho que agradecer a Deus, eu já acordo agradecendo a Deus, eu vou almoçar agradecendo a Deus, eu vou para a escola agradecendo a Deus. Ele começa a criar nele um coração natalino. Todos os dias vai ser Natal. Bom, e por que isso aconteceu? Por que acontece Natal na minha vida? Por que acontece Jesus na minha e na sua vida todos os dias? Por que Jesus tem que fazer na sua vida um milagre todo dia? Por quê? Por que você acha que Jesus tem que transformar você? Você só vai crer em Jesus se Jesus fizer um milagre na sua vida. Por quê? E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo que um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu... Olha o finalzinho. Deus visitou o seu... Há 2025 anos atrás, data que nós comemoramos o nascimento de Cristo, não interessa se não foi nesse período ou não, nós decidimos assim comemorar, até você entender que é todo dia. Deus visita o seu povo e o filho dele veio para ser exemplo. Ele tem que ser estudado, ele tem que ser seguido, ele tem que ser obedecido. Por quê? Uma nova vida. Ele quer de mim e de você, com temor e devoção. Temer a Deus, não é ficar com medo de Deus, não. É como você respeita seu pai, você tem medo de magoar o seu pai, você respeita tanto a Deus, que você conversa tanto com ele,
que você tem medo de fazer as coisas e magoar Deus. E você faz tudo com devoção, com prazer. Olha, Pai, é o melhor que eu posso fazer hoje. E Deus, eu entendo, filho, eu vou te melhorar, e vou te melhorar. E a minha vida e a sua vida é isto. Mas eu quero que você entenda que aquelas pessoas, elas estavam erradas em relação à definição de Cristo. Porque elas estão dizendo que Cristo, um grande profeta, se levantou. Não, ele não é um grande profeta, ele é a profecia. Mas que profecia? Nós temos que estudar no Antigo Testamento, são dezenas de profecias. Porque assim, desde o início, Deus escolhe um povo para ser o exemplo. As nações tinham que olhar para o povo de Israel e falar assim, olha, que Deus você segue? Que Deus você segue? Que Deus você segue? Nós queremos seguir esse Deus. Israel não entendeu isso. E hoje ele decidiu escolher você, escolher a mim, para nós sermos um povo. E onde você estiver, vão perguntar, que Deus você serve? Que igreja você vai? Então, Jesus, ele não é um profeta. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que hoje, a esperança, a expectativa nossa, tem aquela figura, né? A expectativa e a realidade, não é verdade? A expectativa nossa hoje é que você entenda que uma noite diferente é quando Jesus transforma a minha vida e a sua vida. Aí todos os dias será Natal. Essa é a expectativa do céu. Essa é a nossa expectativa aqui da Igreja Batista do Bom Retiro. Que seja Natal na sua vida, todos os dias. E que todos os dias você lembre que existe um Deus que aceitou o desafio de vir aqui na terra, ser igual a você, para você nunca mais. Ele nasceu numa manjedoura, num lugar assim do improvável de um rei nascer, para mostrar para você que o reino eterno não é ter, é ser. Quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Se você entendeu essa mensagem da cantata, se você entendeu que Deus quer fazer de você, a partir de hoje, um Natal, uma noite diferente, todos os dias na sua vida, eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por tudo que aconteceu aqui, Senhor Deus, nesta noite, aqui no seu altar, Senhor. Nós agradecemos pela oportunidade de o Senhor nos dar, Senhor Deus, de manifestar o nosso amor a Ti, através, Senhor Deus, dos louvores, através da cantata, através da mensagem, através de um sorriso, de um abraço. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero colocar todos aqui presentes no Seu altar e pedir que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, abençoe cada um, que Ele encontre uma morada no coração de todos aqui, ó Pai, que ouviram os louvores, que relembraram, Senhor Deus, o dia em que o Seu verbo se fez carne e habitou conosco. E lembrar também, ó Pai, que o Senhor está vivo, está aqui no meio entre nós, está conosco e decidiu habitar em nós, para que nós juntos possamos caminhar e enfrentar os desafios dessa vida. Muito obrigado por cada um que está aqui e continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.